Bom dia, pessoal. Tô com mais um mini curso do GEI, nosso encontro. Hoje com o nosso estagiário Matheus, que em breve já vai ser membro, Matheus. Com Esse semestre, certeza. esse semestre já vai passar para membro. Muito bom, tem um projeto, tem um trabalho muito legal com a gente, junto com Milhas Gerais aí. Bom ele falar um pouquinho também para a gente, que apresenta, se apresenta para a gente, apresenta o que está fazendo. Matheus, muito obrigado, bem-vindo e tudo seu. Beleza. Então, bom dia, galera. Meu nome é Matheus. Sou estagiário do GEA. Daqui a pouco já membro. E hoje eu vou apresentar mais uma introdução, tipo assim, uma parte importante das duas bibliotecas que eu vou apresentar, que é a biblioteca do Pandas, que é uma biblioteca voltada mais para análise e manipulação de dados, e a biblioteca da Matplot, que é uma biblioteca mais para apresentação dos dados, ou seja, após os dados tratados, como que a gente pode apresentar eles. E para fazer isso, eu vou utilizar a ferramenta do Google Colab. Bom dia, Silvio, tudo bem? Aí eu vou utilizar a ferramenta do Google Colab para poder passar isso para vocês. Aí deixa eu só abrir ela aqui, para deixar tudo no jeito. Aí, todos estão vendo? Positivo. Ah, tá, beleza. Então, Então, tanto em qualquer biblioteca que a gente for utilizar, a gente vai sempre chamar elas, né? Por exemplo, em Python, a gente tem um conjunto de bibliotecas que a gente trabalha, e para isso a gente precisa importar ela, que é a primeira coisa que a gente faz em qualquer projeto utilizando Python. Então, vamos lá. Para isso, a gente vai importar a biblioteca do Pandas. A gente vai dar um import, o nome da biblioteca, né, que é Pandas. E a gente pode dar tipo um apelido para ela, né? Isso é a comunidade que ajuda a criar o Pandas, que ajudou a criar o Pandas, eles definem tipo como um PD, que é mais um apelido que você dá para a linguagem, porque como é uma linguagem orientada a objeto, sempre que você chama ela, você precisa declarar ela antes. Aí a gente vai declarar só utilizando um apelido para ela, para o código também não ser muito extenso e nem muito poluído. Aí aqui eu estou executando, né, para ele poder identificar e poder iniciar o nosso projeto. Aí, show de bola. Ele deu ok, então, ou seja, a biblioteca foi compilada direitinho. Aí, agora eu vou deixar aqui para vocês, um material, caso vocês queiram usar depois, que é um material que eu estou usando aqui, inclusive dentro dele tem alguns desafios, se vocês quiserem realizar. Tem diversas coisas que vocês queiram aprender mais tarde. Aí, certinho, eu enviei o link aqui na chamada. Quem mais para frente quiser desenvolver, o material está tudo aí dentro. Aí, a primeira coisa que a gente faz, né, para poder começar a codar, como é que fala? É importar uma tabela, ou seja, importar o que a gente vai tratar. Eu, no caso, tenho uma tabela que eu preparei só para esse desafio e que eu vou subir aqui. Pronto, esse aqui é o documento que eu vou utilizar. E antes de tudo, a gente vai sempre. Uma coisa que eu gosto bastante no Pandas é sempre deixar tudo declarado dentro de alguma variável. No Pandas, você pode manipular os dados direto na planilha, ou senão você pode colocar eles dentro de variáveis e tratar na variável. Para programação, sempre é importante você tratar direto com a variável, porque a variável você pode excluir, mudar, que você não vai fazer nada com a planilha. Ela ainda vai permanecer no ponto que ela está. Trabalhar direto com ela e manipular direto nela, você pode comprometer e talvez ela possa mudar e você não ter mais aquilo que você tem. Isso acaba comprometendo os dados. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer agora, né,
definir uma variável e atribuir um valor para ela. Beleza. Aí, como eu disse, a gente sempre vai iniciar com um PD, que é chamando a biblioteca, e aqui a gente vai chamar a função que a gente quer. Por exemplo, esse arquivo documento Matheus Batista, ele está em CSV. Ou seja, na linguagem oferece muitas opções. Você pode ter Excel, Feeder, VFW, HTML, JSON. Aí fica a sua escolha, você vê o formato que seu arquivo está, e para poder trabalhar ele, você vem aqui e define. Então a gente vai dar um read CSV e vai definir o que a gente vai colocar aqui dentro. No caso, é o documento de Matheus Batista. Eu tenho uma coisa, eu posso escrever ele aqui, ou eu também posso copiar o caminho e colar aqui dentro, entendeu? Das duas formas também dá certo. Só tirar isso aqui, que isso aqui não é tão necessário, já que o documento está dentro da nossa raiz. E aqui tem uma forma muito boa, que é você pode declarar para entender o que tem dentro dela, né? Ou seja, eu vou definir aqui tabela e vou dar um play. Olha só. Isso aqui é uma tabela totalmente fictícia, onde a gente tem números de dias e máquinas A, B e C. Aí aqui dentro a gente consegue analisar os dados e vamos entender mais ou menos o que está acontecendo aqui. A gente consegue entender que ele está mostrando os 5 pelos índices aqui, né? Esse aqui é o índice. Ele está mostrando os 5 primeiros dados e os 5 últimos. Isso é tudo só uma forma de apresentar os dados. Não necessariamente essa é a tabela. Aí, para poder apresentar, a gente tem algumas outras funções. Que eu vou apresentar aqui agora. Vou abrir mais um bloco de comando. Vou deixar isso aqui. Um próximo bloco que tem é o seguinte. Sempre que a gente quiser chamar uma outra função agora, a gente não vai, como eu disse para vocês, a gente não vai trabalhar direto com a planilha, e sim com a variável. Então, a gente vai começar declarando a variável e o que a gente quer fazer com ela. Por exemplo, o próximo passo que a gente vai ver agora é analisar o cabeçalho. Um exemplo disso é o head. Com o head, a gente pode simplesmente dar um play, não precisa colocar nenhum parâmetro aqui dentro dele, e analisar. Repara que o red, ele colocou os 5 primeiros, as 5 primeiras amostras que tem na nossa planilha. E com o red, a gente consegue manipular quantos dados a gente consegue apresentar, né? Vamos supor, a tabela é importante, mas eu quero analisar só os primeiros 25 dados que são importantes para mim. Os outros são irrelevantes. Um exemplo. Aí você pode passar o valor 25 como parâmetro. Que aí, ele te passa os 25 primeiros dados. Aqui vai até o 24, porque ele começa no índice 0. Aí ele consegue te passar. Isso aqui é um exemplo que você pode passar quantos parâmetros você quiser. Vamos supor, eu coloquei 25, eu posso colocar 70 parâmetros, ele vai mostrar a 70, até o valor 70. E essas são as primeiras apresentações. Agora a gente tem também que é para mostrar agora o rodapé. Vamos supor, eu quero trabalhar com os últimos dados, não quero trabalhar com os primeiros e quero passar como parâmetro. A gente começa de novo. Lembrando, sempre trazendo o nome da variável, que é muito importante, e mais a função. E eu vou, como eu disse antes, eu vou passar primeiro só a função, não vou passar o parâmetro dentro dela. E aqui, ele passou os 5 últimos dados da tabela. E ele funciona da mesma forma que o red. Ou seja, se eu quiser apresentar os primeiros 5, os primeiros últimos, aqui um exemplo, eu quero apresentar as 15 últimas. Isso, os 15 últimos dados. E esses aqui são os dados apresentados pela função. E muito importante também é sempre a gente entender o que a gente está trabalhando, né? Seja para poder fazer uma classificação, ou seja para poder identificar como a gente vai manipular. Um exemplo é o seguinte, vamos supor que a gente tem alguns dados faltantes na nossa planilha e a gente quer fazer uma média aritmética para poder corrigir esses dados. São poucos dados e a gente chegou à conclusão de que uma média aritmética poderia suprir os valores nulos. Mas aí como é que a gente identifica se a gente pode realizar uma média aritmética? Primeiro a gente precisa
entender os tipos de dados que estão sendo inseridos. Nessa planilha aqui, que eu usei mais como uma forma amostral, só tem dados inteiros, mas você vai receber planilhas com dados tipo char, que é tipo caractere. Você vai receber dados inteiros, dados floats, que é com ponto flutuante. E com isso a gente vai identificar com a função info. E um bom exemplo disso a gente vai tratar aqui agora é, de novo, sempre chamando a função. E a gente vai usar agora a função .info. Aqui, vamos ver o que está acontecendo aqui agora. Ele está mostrando para a gente as entradas, os índices, e aqui ó, ele está mostrando os tipos de dados. Vamos aqui, ó, aqui é o data type. Que aqui ele está mostrando todos os dados que estão sendo trabalhados. A gente tem os dados de dia, números de dias, que são dados representados por inteiros, e os números das máquinas, que também são dados inteiros. Até aqui está tudo bem, galera? Vocês têm alguma dúvida sobre o que eu apresentei? Alguma coisa que queiram falar? Não, cara, tá indo bem. Manda aí. Não, beleza então. Vamos continuar. Aí... valeu, Silvio. Aí é o próximo ponto aqui, a gente vai executar mais um bloco de comando. E a gente vai usar agora uma amostra aleatória. Que é o quê? Como a gente viu, a gente fez as apresentações dos dados, tanto das 5 primeiras quanto das 5 últimas, tipo assim, olhando o cabeçalho da tabela e o rodapé dela. Agora, vamos supor que a gente queira dados aleatórios. A gente quer, tipo assim, ter certeza de como está sendo tratado. A gente, de novo, chama a variável e dessa vez a gente vai usar a função sample, que é uma função de amostra aleatória, ou seja, ela vai trazer para a gente algumas amostras. De novo, se eu não passar nenhum valor como parâmetro dentro dela, ela vai mostrar um valor aleatório. Olha, ela foi lá, puxou o índice 19, e no índice 19 o que está acontecendo? Vamos lá, o número de dias é 8, e esses são os valores que o A, B e C possuem. Só que agora eu queria tratar de 30 dados aleatórios. Como que eu faço para poder enxergar? De novo, eu vou passar o valor por dentro deles. E aqui, ó, reparem que ele passou 30 valores aleatórios. E pode ver que, tipo assim, 59, índice 0, 21, enfim. E aqui são todos os valores aleatórios. E essa é mais uma forma de poder analisar dados. Reparem que, até aqui agora, nesse ponto que a gente chegou, a gente está tratando bastante sobre analisar os dados. Até agora a gente não extraiu nenhuma coluna, não extraiu algum dado, excluiu, enfim. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai passar por um exemplo de manipulações. Claro que eu não vou conseguir mostrar todas as análises que o Panda é capaz de fazer aqui, seria um curso de 1 mês para poder passar isso, é uma biblioteca gigante. É importante ler a documentação também. E nem a manipulação de dados, que também a forma que ele manipula de forma bem eficiente, também não daria para apresentar tudo em um mini curso. Mas eu vou apresentar as principais que eu acredito ser importantes, ainda mais para quem vai trabalhar com classificação de dados. Vamos criar mais um bloco de comando. E vamos começar. Agora, o que a gente vai fazer? Eu quero separar uma coluna das outras, vamos supor. Importante, eu consigo analisar todos os dados da tabela, porém eu queria trabalhar com uma coluna. Por exemplo, tem uma coluna que me interessa, e sempre que eu tento filtrar a tabela inteira, alguns dados dessa coluna específica, elas somem. Então, o que eu posso fazer? A melhor solução é você separar ela dentro de uma variável. Vamos lá. Eu quero pegar a coluna dias. Não, vamos pegar essa coluna aqui. A coluna A tem uns valores aleatórios. Que a primeira coisa que a gente vai fazer é atribuir ela dentro de uma variável. Então, a gente vai vir aqui, ó. Eu vou aqui, ó. Coluna A, né? Ela recebe o quê? Ela vai receber a tabela, que é a nossa tabela, né? O dado que a gente está tratando. E o que a gente vai passar dentro dela vai ser o número da coluna. Ou seja, o que a gente vai passar aqui dentro dela, ó, é o nome dela literal, que está bem aqui em cima. E aqui, ó, a gente vai analisar o que tem dentro dela. Como a gente já mostrou técnicas de análise, vamos utilizar agora vamos utilizar as técnicas de análise só utilizando a coluna A.
Olha só. De novo, ele passou os índices para a gente, só que agora, ó, reparem que a gente está tratando apenas a coluna A. Ou seja, tudo eu posso utilizar, eu posso separar amostras dessa coluna, eu posso olhar o rodapé dela, eu posso olhar o cabeçalho e ver o que está acontecendo. Isso aqui já é um tipo de manipulação. Reparem que eu estou tratando dessa tabela de uma forma separada. Eu estou querendo analisar só um ponto dela. E eu posso fazer isso tanto com na A, B, C, e tanto até com o número de dias. E uma coisa também que eu vou tratar aqui, que é uma importante manipulação, que é identificar, que é entender os valores únicos, ou seja, entender o que está acontecendo nessa tabela. E ao invés de tratar a tabela por completo, eu vou mostrar um exemplo de eu tratando só a tabela A. Vamos lá. A gente, de novo, né, sempre chamando a variável. A gente vai dar agora um ponto. Um nick. E vamos colocar. Aqui ele está mostrando os valores únicos, ou seja, os valores que não se repetem aqui dentro. Ou seja, isso é importante, ainda mais para quem vai trabalhar com classificação de algum modelo, entender os valores únicos, ver se eles são relevantes, enfim. Essa é a função que a gente utiliza. Aí, agora a gente vai para a parte muito importante, que é a filtragem de dados. E para essa filtragem de dados, como eu disse antes, eu vou apresentar aqui a tabela por completo. Isso. Vamos pegar um exemplo. Olha só, a gente tem uma tabela com 100 índices. Só que, claro que, tipo assim, tanto no mercado de trabalho ou desafios do GEA, não são só 100 linhas que você vai trabalhar. Você vai trabalhar com dados gigantes. Ou seja, trabalhar com 100 dados é muito fácil de manipular. Você pode tipo, simplesmente rolar, pesquisar, que tu vai poder identificar, procurar o que você quer na planilha. Só que agora a gente vai usar algumas funções, que são as funções de filtro. E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui agora vai ser o quê? Utilizar a primeira sintaxe, né? Que agora a gente vai chamar a própria tabela e vamos chamar agora a coluna A. Que, como eu disse para vocês, eu quero trabalhar a coluna A. E dentro da coluna A, eu quero identificar quais valores são iguais a algum valor. Por exemplo, o que me interessa na coluna A são os valores 25. Um exemplo, né? Ou seja, toda vez que a letra A teve um valor 25, eu quero identificar quantas vezes isso aconteceu e quando ocorreu. Aí você pode definir aqui, ó, o valor 25. Dando um exemplo. Olha só, na coluna A, o valor 25 ele apareceu no índice 11 e no índice 13. Ou seja, foram essas vezes que apareceu esses valores. Ah, mas agora eu quero tratar todas as vezes que na coluna A apareceu valores maiores que 25. Aí a gente usa esses sinais aqui. E todos esses operadores, inclusive eu vou até deixar aqui, salvo, e vou criar um novo bloco de comando. Só desligar. E vou criar aqui um bloco de comando. E vou utilizar esse operador, que é maior que. Turma, eu vou pedir encarecidamente só um minutinho, porque meu colega de quarto ele deixou o celular dele aqui dentro e eu vou entregar para ele, beleza? Coisa bem rápida. Opa, voltei. Vamos lá. Então, no que a gente parou, a gente estava falando sobre os operadores lógicos. A gente tem esse operador de igualdade, ou seja, quando a gente quer encontrar um valor em específico dentro da tabela A, a gente tem o operador lógico que é maior que, e a gente vai poder identificar com esse maior que todos os valores de A's que são maiores que 25, e onde o índice deles se encontra. Reparem que tem bastante índices que mostram todos os valores maiores que 25. E com isso a gente tem também a mesma coisa, para poder mostrar tipo, os menores que, ou seja, os valores na tabela que são menores que 25. Aí ele mostra aqui para a gente.
Enfim, aí são as formas de poder fazer filtragem. Você pode selecionar, pode fazer até contas matemáticas também, né? É bem possível, tipo assim, todos os valores da tabela A que são maiores que 25 sobre alguma coisa, é coisa de maluco, na minha opinião, mas, tipo, é bem amplo para você fazer, tipo, tanto os métodos de filtragem. E, e agora a gente vai. E são as formas de tanto manipular quanto para a gente. Como é que fala? Manipular e analisar. Esses, a princípio, foram as principais funções que eu utilizei nos desafios do GE, que eu participei, e foi o desafio que eu apresentei para a turma na Semana da Engenharia, na Coen. Opa. Ô, José. Oi, Matheus, peraí, eu ia saindo aqui, mas você já encerrou? Não encerrei, não. Na verdade, agora eu vou apresentar a segunda parte, que é a próxima biblioteca. Não, cara, mas só, então eu vou ter que sair, mas deixa eu deixar meu elogio aqui para você, cara, porque o que acontece? Essa é uma dificuldade que eu tenho de vez em quando. A Aham, gente precisa de uma informação, uma explicação sobre esses comandos de manipulação da biblioteca Pandas. E você acha muita coisa de referência na internet, você procura, mas o seu tá legal, que tá bem didático. Você tá mostrando passo a passo, bem basicão. E às aham, vezes você acha muita informação que o cara erra a mão na parte técnica, o cara complica. Alguém que não tem muita base, alguém mais leigo, vai se perder. E o seu tá excelente, cara, tá na medida. Então eu quero realmente gravar, salvar esse vídeo. Eu vou até pedir pro Igor, quando for disponibilizar esse vídeo lá no grupo, lá no YouTube, dar um aviso geral aí, que eu quero aham, José, realmente obrigado. ter esse vídeo para consulta, cara. Ele é muito bacana mesmo, tá de parabéns, viu? Não, obrigado. Então Não, tá, e aí eu vou pedir licença, toca a ficha aí, tá muito bom. Eu realmente vou ter que sair agora, cara. beleza, José. Tranquilo. Tranquilo. Tá Foi bom ter bom? você aqui com a gente. Obrigado. Abraço aí, cara, sucesso. Abraço, valeu. Então acaba que é como o José falou mesmo, né? Tipo, acaba que para quem não tem tanto costume com ler documentação de biblioteca, por exemplo, no curso da computação, você é obrigado a entender como é que você lê uma biblioteca, entende ela, entender a função que você quer. Mas acaba que você não vai precisar 100% de que uma biblioteca te ofereça, entendeu? Por isso que, tipo, tanto que eu tô trazendo aqui é mais a parte, as principais funções que você consegue, tanto como análise e quanto manipulação. Agora a gente vai entrar numa segunda parte, que agora a gente vai trabalhar com a apresentação desses dados. Por exemplo, vamos supor que você trabalhe para uma empresa que trabalhe com análise de dados e você vai mostrar, tipo assim, a sua análise é a manipulação que você fez numa determinada tabela, de um resultado que gerou aquela empresa nos últimos anos, enfim. Só que, eu sou acostumado, eu já trabalho, não com análise de dados, mas, tipo assim, com apresentação e relatório, essas coisas, tipo, meu chefe, por exemplo, ele não aceita, tipo assim, você entregue uma planilha para ele e ele tem que ler. Ele quer algo visual, algo, tipo assim, fácil de entender, entendeu? Ou seja, ele é acostumado com tratar esses dados com gráficos. Ou seja, algo que seja fácil para ele entender, entendeu? Tipo, ninguém, acho que até eu, se eu fosse chefe, não queria que o meu funcionário me entregasse, tipo, uma planilha gigante e fosse me falando. Ou seja, eu queria que ele apresentasse esses dados para mim de uma forma que a equipe inteira pudesse entender. E a biblioteca que a gente vai utilizar agora, que é a Matplot, ela traz isso para a gente, que é uma biblioteca baseada em criação de gráficos. Ela é de simples manipulação, não é difícil. Claro que, tipo assim, a leitura da documentação dela é bem complexa, alguns gráficos complexos são mais difíceis de fazer, mas o que eu vou apresentar aqui não é algo tão difícil, não é algo tão complexo. Então vamos lá. Vamos abrir mais uma linha, mais um comando. E agora a gente vai utilizar para importar. Vai ser a matplotlib.pyplot. Esse é o nome da biblioteca. E de novo a gente vai dar um apelido para ela, porque como eu mostrei para vocês, a gente sempre utiliza pd.a função do pandas. Ou seja, de novo, a gente não tem necessidade de escrever matplotlib.pyplot toda vez que a gente quiser chamar uma função. Então a gente vai definir aqui como. Opa, PD não, a gente já usou. A gente vai definir aqui como PL. Ou seja, vamos colocar
PLT, para poder a gente, sempre que a gente colocar PLT, chamar a biblioteca PyPlot. Aí a gente dá um OK aqui. É sempre importante dar OK, porque a maioria dos erros que dá em compilação é quando você não está atribuindo a biblioteca no seu projeto. Então é sempre importante fazer isso. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é dar um nome para o nosso gráfico, entendeu? É bem importante isso. Ou seja, a gente vai começar como? Como a gente aqui não está trabalhando de dados de terceiro, ou seja, dados que vieram de outro lugar e a gente vai mexer, a gente não precisa, ficar necessariamente atribuindo uma variável. A gente pode trabalhar direto com a biblioteca. Ou seja, a primeira coisa que a gente vai fazer agora vai ser chamar, né, o PLT e vamos dar um título para o nosso gráfico, em inglês. E trazer aqui para vocês também uma informação importante. O Python ele é uma linguagem bastante verbal. Ou seja, as funções que você acha dentro dela são, vão ser em inglês, é claro, mas são coisas que, você consegue entender. Por exemplo, essa função que a gente vai utilizar agora é title. Ou seja, você já consegue entender que vamos trabalhar de um título. Título do quê? Título do que a gente está manipulando. No caso de um gráfico, vamos dar um título para ele. Vamos colocar aqui, exemplo. Aí aqui, olha só. Só para tomar dúvida, tá todo mundo conseguindo enxergar o gráfico? É porque na apresentação teve uma hora que não estava apresentando. Ah, não, show de bola então. Valeu, Silvio. Aqui a gente tem um gráfico básico, né? A gente consegue ver os índices X, o índice Y. E a primeira coisa que a gente vai fazer agora é definir o X e o Y. Não, definir eles de forma amostral. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai dar, de novo, chamar o PLT.x label, que a gente vai tratar o eixo X. Vamos só dar um nome dele aqui para X. E vamos dar mais um PLT. Opa, escrevi demais aqui. Vamos compilar. E repare, ó, que aqui eu já defini que aqui embaixo eu posso colocar qualquer nome. Por exemplo, aqui eu posso tratar número de dias. E aqui eu posso trabalhar números enfim, qualquer coisa eu posso dar o nome. Aqui eu dei o nome de X e Y, né? Porque trabalhando com coordenadas geográficas, como coordenadas. E agora a gente vai utilizar a função que é para exibir. Aqui a gente consegue exibir, porque nesse bloco de comando o Google Colab ele consegue, mas em alguns compiladores, dependendo de onde você estiver apresentando, alguns escritores de código, eles não apresentam só com isso. Ou seja, é sempre importante você trazer essa função aqui, ó. Reparem que não mudou nada, tá a mesma coisa, mas como eu disse, é uma função do próprio Google Colab, ou seja, eu consigo apresentar esses dados só com isso aqui. Não necessariamente eu preciso fazer alguma coisa. Aí, só que alguns escritores de código você precisa apresentar, porque eles não compilam tão simples igual o Google Colab. Agora, para a gente poder apresentar isso, a gente agora vai exibir dados, entendeu? Ou seja, a gente vai pegar dados da nossa tabela e apresentar aqui. E o primeiro exemplo que eu vou dar aqui é um exemplo de gráfico de linha, que é um gráfico simples de entender, acho que bastante gente entende. Então, a gente vai dar um plt.plot, que é a função que chama os gráficos de linha. E antes disso, olha, repare que a própria linguagem, ela sugere eu trabalhar a tabela, os valores diretos da tabela. Eu, passar uma dica aqui agora, eu não acho isso a melhor coisa que você possa fazer. Porque, como eu disse, trabalhar direto com o dado, direto com a coluna, isso não é tão legal porque você pode comprometer os dados. E como uma forma de um bom manual da programação é sempre trabalhar com variável. Variável você exclui, você coloca outra coisa em cima da variável e muda, porque a variável pode ser até um lixo na sua memória. Então a gente vai definir aqui o X. Aí a gente vai definir assim, ó, quem vai ser o X. Ou seja, o X eu vou atribuir uma coluna e o Y eu vou atribuir outra coluna. Para isso a gente vai voltar aqui em cima, né? Onde a gente
separa assim, por exemplo, aqui a gente já tem a coluna A. Vamos fazer a mesma coisa aqui, só que agora com dias, né? Vamos trabalhar dias. Dias. Aí o dias vai receber tabela e o número de dias. O número de dias, no caso, é o nome da coluna. Aí é sempre importante, sempre que vocês atribuírem uma coluna a uma variável, exibir essa variável, para vocês terem certeza de que o que vocês estão fazendo deu certo. Olha só. Eu estou fazendo, deu certo. Eu percebi que o número de colunas já está dentro da variável dias. Isso é importante, porque, vamos supor que uma coisa que já aconteceu bastante comigo é isso. Eu atribuí o nome de uma variável e na hora de apresentar deu errado. Aqui ele conseguiu apresentar dias, porque, enfim, eu já tinha salvado ela antes e conseguiu apresentar. Mas é sempre bom você saber o que tem dentro de uma variável antes de trabalhar ela. Aí eu vou colocar aqui, vamos colocar aqui, o x vai representar o número de dias, ou seja, o x recebeu a variável dias. E o nosso y, ele recebeu, ele vai receber a variável coluna. E aqui dentro do plot, a gente vai passar esses valores. A gente vai passar o valor x e o valor y. Você pode também, dessa mesma forma, fazer isso aqui, ó. Dias e passar, enfim, coluna A aqui dentro. Vai funcionar da mesma forma, só que eu prefiro salvar dias dentro de x e coluna dentro de y, porque é mais costume meu. Acaba que, tipo assim, eu já acostumei a trabalhar com coordenadas e, tipo assim, eu acho mais fácil trabalhar com x e y, que é algo, tipo assim, você aprende desde o ensino fundamental, médio, na faculdade. Por isso que eu acho bastante importante utilizar x e y. Aí reparem que aqui, ó, deu um gráfico de linha muito bagunçado, porque a gente está fazendo dados cruzados. Ou seja, tipo assim, é basicamente isso, só que eu vou apresentar para vocês aqui uma outra forma também de fazer. Reparem que tá bem bagunçado, mas isso é por conta da tabela que a gente está usando. Uma outra forma também que você tem de apresentar é dessa forma aqui, ó. Vamos supor aqui, passar por lista. Vamos supor que o valor X, ele recebe os valores, vamos ver aqui, ó, 5, 10, 15, 20, 25. Aí vamos supor que esses são os valores de uma coluna X. E na coluna Y são os valores. Vamos parar aqui. E esses são os valores de um determinado coluna Y. Eu vou utilizar mais por lista, porque utilizando listas é mais fácil de apresentar. Mas se vocês, caso tiverem algum dia alguma planilha, vocês podem apresentar da mesma forma. Eu vou utilizar por listas porque a visualização é melhor. Olha só, reparem que esse aqui é o nosso gráfico, na qual o X ele anda de 5 em 5 e o Y ele anda de 1 em 1. E é dessa forma que apresentam. A gente também tem umas outras opções para poder apresentar esse gráfico. Tipo assim, deixar ele mais fácil, mais... Como é que fala? Mais personalizado. A gente tem essa função aqui agora, que é PLT, de novo. Eu chamando a função e a função que eu quero dela. Desculpa, chamando a biblioteca e a função que eu quero da biblioteca. Eu quero dar um grid. E aqui a gente vai dar um grid, atribuir um valor verdade para ele, ou seja, é um valor booleano, que é falso ou verdadeiro. A gente vai usar o true e vamos compilar. Ó, repare que aqui agora a gente consegue estar bem melhor. Você consegue enxergar uma interseção, ou seja, os pontos que se encontram. Assim é bem mais fácil de explicar. E com isso você pode também personalizar, tipo assim, vamos supor, eu não gosto de gráfico linha, eu gosto de outro tipo. Você pode dar um line style. E definir que, assim, ó, tipo assim, o estilo da linha ser como ser tracejado. Opa, tinha só um erro aqui. Acho que já identifiquei.
Poxa, deixa eu só ver, acho que teve um erro aqui que eu não identifiquei muito bem. Acontece, é bem comum da linguagem, se acabar errando. Peraí, acho que agora vai. Não, então, aqui eu acho que eu tive um probleminha. Essa parte do line style eu realmente. Enfim, aqui define, eu só não compreendi muito bem o erro que estava dando. Mas é dessa forma que vocês podem tratar. Eu posso pesquisar, talvez eu possa estar errando algum ponto de indexação, tipo assim, coisa simples, idiota, mas que não vai fazer tanta falta. Bom, basicamente é isso, que assim que funciona para mudar o estilo da linha. Vamos voltar do jeito que estava, mais fácil de explicar. E agora a gente vai mudar como a gente vai enxergar esse gráfico, né? Por exemplo, eu apresentei para vocês aqui, ó, é o gráfico linha. Só que, tipo assim, tem gente que acha o gráfico linha importante, mas eu gosto de apresentar de outra forma. A gente pode utilizar o ponto bar, que é o gráficos com barras. Um exemplo disso é dessa forma. Repare que é uma outro tipo de forma para poder apresentar os dados. E a gente tem outros tipos de formas também de apresentar. Existem milhares de formas. Você tem o gráfico de pontos, gráficos de infravermelho. E, como eu disse, tanto na biblioteca Pandas quanto na Matplotlib, é muita coisa que tem para poder fazer. Ou seja, não dá em um mini curso só apresentar tudo isso. Por isso que eu tento apresentar sempre os principais, as melhores formas de apresentar. Também tem uma outra forma que eu também acho bastante importante, uma boa visualização, que é a Skater, que é essa aqui, ó. São esses gráficos de pontos. Também eu acho boa a visualização dele. E esse, basicamente, até cheguei aqui, foi o ponto do meu curso, que eu passei na Semana da Engenharia. E na Semana da Engenharia, acabou que, como a gente estava em tempo real, os meninos estavam programando, a gente passou alguns desafios para eles. E dentro do que eu enviei aqui para vocês, ele tem o link com algumas tabelas fictícias e alguns desafios que vocês podem realizar, que são desafios que eu peguei que reais empresas utilizam para vocês poderem trabalhar, utilizarem tudo que vocês aprenderam aqui. A aula vai estar salva, vocês podem voltar. E eu queria perguntar, alguma dúvida que vocês queiram saber, alguma coisa que vocês querem que eu volte, explique direito? A minha didática foi boa, se vocês quiserem falar, reclamar, pode ficar à vontade. Fechou? Nenhuma dúvida? Muito bom. E aí, gente, alguma dúvida? Aproveitar o homem aí. Pode ficar à vontade. E também quem talvez for trabalhar com análise de dados mais para frente e quiser me chamar, pode ficar à vontade. Eu também, como eu disse, talvez a pessoa não tenha tanto costume em aprender, ler documentação, entender o que está acontecendo. Pode me procurar que eu estou super nas horas para poder ajudar. Então é isso, gente. Então é isso. Trabalhar com pandas e com gráficos eu acho que é a coisa mais importante que você pode fazer em ciência de dados. Você vê que você gasta 90% do seu tempo corrigindo o banco para de fato modelar uma IA. Desse jeito. Né? E o trabalho do cientista de dados, gente, é isso aí, tá? É mostrar gráfico, mostrar informação. Teve mal para tempo. A maioria das empresas aí, até quando estava no setor privado aí, é mostrar gráfico. E para mostrar gráfico, você tem que organizar o banco, organizar tudo. Substituir tem que substituir, priorizar o que tem que priorizar, saber o que mostrar, depois desenhar o gráfico. E aí vai uma ciência à parte. Mas é isso, gente. Obrigadão, Matheus. Obrigadão por quem vem aí. Beleza, galera. Muito obrigado pelo tempinho de sábado de manhã. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.